Mas, gente, eu estou feliz demais, feliz demais de estar aqui com vocês, muito bom. Eu amo esse ministério, eu amo seus pastores, honro seus pastores, sou grato pela vida deles, sou grato pelo Adolis, pelo Next, pelo Alcance Jovem, enfim, toda essa juventude da nossa igreja, ela é fundamental, né? Uma vez, há muitos anos atrás, eu era pastor dos adolescentes da igreja lá, né? Antes até da Alcance. Pastor assim, não era pastor, eu era o líder, né? E um cara muito assim, importante lá da igreja, assim, da denominação, um dia foi visitar a igreja que nós estávamos lá, e falou: quem que é o cara aí que caminha com os jovens, com os adolescentes, tal? Essa galera dessa faixa de idade de vocês, assim, galera entre os 15 e 20. É o Marcelo, tal, chamaram. Esse cara chamou e falou assim: deixa eu te falar um negócio para você. Os estudos apontam que 90%, no caso lá, a denominação ela só tinha pastores homens, mas se fosse, poderia ser, né, homens e mulheres. Nós aqui, por exemplo, temos pastoras. Mas o que ele me disse é o seguinte: eu queria que você soubesse de uma coisa, cara. 90% dos pastores descobrem o seu chamado entre 15 e 20 anos. 90% dos pastores que Deus vai tirar, né, para a nossa comunidade, para a nossa congregação, a partir dessa igreja, estão nas tuas mãos, cara. E aí o que você vai fazer? É aquela hora que você gela, você fala: uau. E você começa a conversar com a galera, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, todos eles descobriram seu chamado, mais ou menos nessa faixa. Então, assim, aqui está o embrião de quem vai revolucionar o mundo. Aqui não é a categoria de base, aqui é realmente o que vai acontecer no Brasil e nas nações a partir do Alcance, está aqui hoje. Então, eu estou falando para você hoje, os pastores estão aqui, né? Então, olha para a pessoa do seu lado, vê se ela tem cara de ser um desses 90%, desses que vão botar o mundo de cabeça para baixo e fala assim: nossa, o cão está morrendo de medo do você. Você vai arrebentar com tudo. Top demais. Mas aí vem muito estudo, vem muita Bíblia, vem muito joelho, vem muita vigília, mas aí... Gente, vamos lá. Olha só, na Idade Média, as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia, por várias razões, até porque era difícil, porque não tinha ainda a imprensa sido inventada. Então, assim, nem todo mundo tinha Bíblia, mas haviam pessoas que diziam que não era bom que o povo lesse a Bíblia. E por quê? Porque o povo era muito ignorante. E alguns diziam assim: se as pessoas lerem esse texto, e o texto é Marcos 9, a partir do verso 42, os religiosos diziam assim: se as pessoas lerem esse texto, elas vão fazer loucuras, elas não vão entender o que diz o texto, e elas vão fazer bobagem. Que texto é esse? É um texto que Jesus está falando sobre a nossa luta contra o pecado. Jesus está aqui ensinando e está aqui lançando um questionamento. A pergunta que Jesus está fazendo é: até que ponto vocês estão dispostos a não pecar? Até que preço você está disposto a pagar para viver? Porque nós estamos falando da vida eterna. E Jesus está falando: então, e se o preço for alto, até que ponto você está disposto? Bom, eu vou ler esse texto numa versão que não é uma versão, uma tradução bíblica, é uma paráfrase bíblica, é uma tradução, é uma sugestão de tradução, a Bíblia é a mensagem. Até para já dar uma facilitada e uma contextualizada no texto. Diz assim, Marcos 9, de 42 a 48. Quem prejudicar esses que são como crianças? Lembra aquele texto, Jesus disse: quem fizer um desses pequeninos pecar? Então ele continua: intimidando, tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso.
seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada no pescoço. O texto já começa louco. Se for para fazer uma criança pecar, seria melhor que você se matasse. Caramba! Mas ele continua. Se uma mão ou o seu pé te atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. Eita! É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter as 2 mãos e os 2 pés que o levem para a fornalha do fogo eterno. Se os seus olhos desviam a sua atenção de Deus, arranque e jogue fora. Arranque e jogue fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Entendeu por que os caras achavam que não seria legal as pessoas lerem esse texto? Eles dizem assim, as pessoas lerem esse texto, elas são muito ignorantes, elas vão achar que, porque se fizeram uma coisa errada, que elas têm que arrancar os olhos. E é isso que o texto está querendo dizer? Sim ou não? Sim ou não? O que você acha? Não sei. O texto está dizendo que pastor, você está sugerindo que nós temos que nos mutilar? De jeito nenhum. O senhor está sugerindo que eu deveria me ferir? De jeito nenhum. O que Jesus está dizendo é, e aí, vamos fazer aqui, vamos pensar aqui, o quão radical você seria, até que ponto você iria, que preço você pagaria para não pecar. Mas será que pecar é tudo isso? Tipo, a gente peca meio direto, não peca não, pastor? Será? Será que pecar, gente, é uma coisa assim, tão trivial? Como muitas vezes o mundo, as pessoas, o amigo, todo mundo faz parecer? Pastor, é impossível não pecar. Talvez seja impossível não pecar, mas você sabia que é impossível você decidir não pecar? E tem diferença entre decidir não pecar e ser um pecador. Eu sou um pecador, mas eu não estou no pecado. Sabe o significado da palavra pecado? O significado da palavra pecado é como se fosse assim um tropeço, um erro. Uma boa tradução seria errar o alvo. Né? A gente poderia aqui pegar o grego, mas é como se fosse assim, você está mirando num lugar e você errou. Perceba, é muito diferente daquele pecado armado, combinado, ajeitado, que muita gente anda caindo por aí. Um dia eu atendi um cara. Antes de falar disso, eu vou fazer uma versão adaptada aqui. Nós já lemos uma parábola. Eu vou fazer a minha versão desse texto, para ficar mais fácil ainda. Seria mais ou menos assim. Gente, a segunda parte. Se o seu namoro te atrapalha de ser santo, não seria melhor terminá-lo? É preferível estar solteiro do que viver pecando. Se o seu celular te atrapalha de ter tempo com Deus, jogue-o fora. Se você fica violento quando fala ou joga futebol, não seria melhor você abandonar isso? O que esse texto está dizendo, e o que esse texto está perguntando é, até que ponto o pecado é, nas nossas vidas, uma agenda ou um erro? Eu falei que um dia atendi uma camarada, eu estava falando dessa parada aqui, do namoro, e ele veio falar, pastor, sabe, eu estou namorando, menino novo, começa a namorar novo, dá ruim, e o que tinha acontecido? Né? Comeram o lanche antes da festa, e ele com a namorada. Não, porque sabe como é que é, aquela conversa de sempre, a carne é fraca. Não, filho, se a carne fosse fraca, você tinha ganhado, a carne é forte, tal. Tá, mas me conta, tal, não sei o que, né? Aí ele foi contando, não, porque aí a gente saiu, a gente foi no cinema e tal, e depois aí a gente foi na casa dela, aí o pai dela estava dormindo, a gente assistiu um filme, tal, não sei o que, aí rolou. Falei, tá, aí rolou. Mas sabe um detalhe? Rolou, o rapaz
tiveram relação sexual, o rapaz tinha um preservativo na carteira. Porque falou assim, não, porque então pelo menos isso. Eu falei assim, pera lá. Tipo, foi uma parada que não era, que você não queria, que você disse que não ia rolar, que foi assim, olha, um negócio que você não consegue explicar como é que aconteceu, mas tinha uma camisinha na carteira. Por quê? Porque sabe, gente, às vezes a gente se relaciona assim com o pecado. É a última coisa que eu quero. Eu não desejo, eu não quero pecar. Olha, vou fazer todo esforço, mas se não tiver mais jeito, fazer o quê? Mas se não tiver outro jeito, se for o único jeito for de eu resolver esse problema, for tirando algo da minha carteira, será que a gente tem olhado para o pecado como essa coisa que é inconcebível, inimaginável, e que você diz assim, eu estou disposto a pagar um preço alto por isso, sabe? Quando eu sou tiozão aqui, né? Eu tenho 45 anos, vocês têm 15, 20, então eu tenho mais idade que vocês, tenho 30 anos aí a mais que muitos de vocês. Eu nasci em 1979, anos 70, para 80, né? Mas muito tempo. E não tenho problema nenhum com a minha idade. Só que assim, anos 80, não tinha internet. A primeira internet que eu usei foi em 95. Quem aqui nasceu depois de 95? Vocês nasceram, tudo já tinha. Primeira vez que eu usei a internet, não tinha nem nascido. Mas não vou ficar aqui falando da minha idade. Até porque tem gente mais velha que eu aqui. Mas, eu sou de um tempo. Então, por exemplo, eu, hoje, e os meus pais, quando eu era adolescente, jovem, também cuidavam de mim e tinham sempre uma preocupação, por exemplo, com impureza. Essa questão da sexualidade. Pornografia, por exemplo. Meus pais tinham um cuidado com a minha vida. Isso aqui, falava, isso aqui não rola, isso aqui é pecado, tal, toda aquela explicação. E eles tinham estratégia. É o seguinte, Marcelo, a maneira como nós vamos te manter longe disso é assim, você está proibido de ir sozinho na banca de revista. Você já foi numa banca de revista? Pois é, a gente ia. Você já foi, sim, comprar a figurinha da Copa, mas você está dizendo que não foi, mas aquilo é uma banca de revista. Só que antigamente era, entendeu? Ali tinha café e tal, não sei o quê. A gente ia na banca de revista, comprar a revista. E lá tinha revista de mulher pelada. E aí, por mais que você fosse menor de idade, né? A depender do caráter da pessoa que estava lá, a galera dava um jeito. E aí meu pai falou assim, mas nós vamos resolver isso. É só você não ir na banca. Ou seja, eu consigo te isolar desse pecado. Pode até ser que você queira, mas você não consegue. Agora, e hoje? É possível usar a mesma estratégia? Todos vocês têm um celular no bolso, todos vocês têm um computador, alguns têm um celular no bolso, um tablet em casa e um computador em algum outro lugar. E todos eles, se você fizer uma pesquisa por impureza, em todos eles você tem acesso. E aí? Hoje é diferente. Hoje não adianta a gente tentar colocar uma algema nas tuas mãos e dizer, vou fazer de um jeito que você não consiga. Hoje você tem que tomar uma decisão. Eu não quero. Mas acesso, infelizmente, muitos têm. Então é diferente. Eu vivi um tempo em que a gente conseguia fazer, em que as coisas eram feitas e que era possível você isolar o problema. Sabe aquela coisa assim? Não é que você tinha resolvido aqui dentro de você, é que você não conseguia. É que nem quando você está de dieta e não tem, e você está morrendo, você está de regime. Você precisa fazer um regime, e aí tem duas situações. A primeira, não tem nada para você comer na sua casa. Sabe aquela que você está assim e fala, mano, se soltasse o reboco daquela parede, eu comia. Mano, eu estou desesperado.
tivesse um figo com ketchup, uma melancia com ketchup, eu comia, porque assim, mas não tem. E aí você fica desesperado, mas não tem. Agora, e se você está de dieta, uma situação hipotética, ou fazendo-se um propósito, não come carne, por exemplo, e você tem um irmão mais novo, por exemplo, e ele pede hambúrguer. E tem agora alguns hambúrgueres assim, em algum lugar da casa, e você está de dieta. E agora? Agora mudou de história. Porque agora você tem acesso. O que não tinha aonde pegar, não tem. Ok. É até interessante, a depender da idade. Se é uma criancinha, se é um bebezinho, se eu estivesse aqui falando para o Ministério Infantil, né? Além de cantar, cuidado, olhinho, o que vê, né? A gente fala assim, você pega essa coisinha errada e você coloca em cima do armário ou em cima da geladeira. Está resolvido o problema. Mas comigo e com vocês não é assim. Comigo e com vocês é uma decisão. E vamos falar a verdade. Tem hora que parece que a decisão é bem drástica. Precisa ser bem corajosa. Sabe, nós às vezes avaliamos o pecado assim pelas consequências. Como assim? A depender das consequências é mais ou menos pecado. A depender do quão BO vai dar o negócio, ou de quanta gente faz, a gente vai relativizando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque todo mundo faz que deixou de ser pecado. Não é só porque você faz que você está errado. Mas olha só, na cabeça de muita gente, né, a coisa ela é mais ou menos errada. Na palavra de Deus, eu acho interessante isso. Quando Deus criou o mundo, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? A primeira palavra da Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então está dizendo quem criou. Ele diz assim, haja luz. Primeiro ato criativo de Deus. Sabe qual foi a primeira atitude que Deus fez? Separação entre o dia, entre a luz e as trevas. Qual que é o recado que Deus estava falando? Vamos começar, eu vou criar um mundo, eu vou criar coisas que vocês nem imaginam, mas a primeira coisa que tem que estar claro, tem que estar aqui evidente, o que é claro, o que é escuro. O que é dia, o que é noite. O que é luz, o que é sombra. O que está no meio, o que é luz, o que é escuro. O que está na sombra está esquisito. Na criação, Deus diz assim, haja luz. Vamos deixar bem claro o certo e o errado. Vamos deixar claro o que é luz, o que é escuridão. E sabe o que a gente quer? A sombra. No meio. Alguma coisa no meio. Não é tão errado assim. Existe o certo, existe o errado, mas a gente fica tentando se enganar e tentando dizer. Então a gente começa a tolerar alguns pecados. Por exemplo, hoje, de novo aqui, falar algumas coisas, né, de tiozão assim. No meu tempo, não tinha meu tempo de juventude. Sempre mexi com tecnologia, então sempre tive, né, acesso a computador. A gente tinha uma parada. Eu sei que ainda hoje tem, mas só tem quem é preguiçoso ou muito mão de vaca. Se você quiser assistir um filme, você paga um Netflix, né? Com 20 conto, 25 conto, 40, dependendo do plano, enfim. Tem gente que tem aqui todos os streaming do mundo, tem plano gratuito e tal. Você quer assistir uma parada, você vai lá, paga, assiste, muito bem. Mas isso é recente. Então, antigamente, tinha uma parada que era o seguinte, ou você comprava, né, um DVD, se você quiser depois você dá um Google, que é um DVD, né? A gente comprava CD, a gente comprou fita, já cassete, né? Disco de vinil, compramos, tal, CD, nossa, foi uma febre, cara, a galera comprava muito CD e tal. E, assim, negócio de mídia digital, a gente olhava e falava assim, nossa, isso é muito paia. Tipo, legal era ter o CD e tal, e hoje todo mundo tem, né? Depois MP3, e agora, né, as plataformas de música e tal. Mas na época do MP3, você tinha que comprar o MP3.
Mas ninguém comprava o MP3. Ou você tinha que comprar um filme, ou alugar um filme, né? Você ia na Americanas comprar um DVD para você assistir. Ou você baixava o filme, piratão. E assim, a galera baixava filme forte. E aí, só que assim, tinha um consenso, tipo, é errado? Ah, não tô fazendo mal a ninguém. Entendeu? Pô, não estou prejudicando ninguém. Cara, todo mundo baixa. Se eu não fizer isso, eu não vou assistir nada. Então fica se relacionando com o pecado nessa parada do, ei, então, não é bem o que eu gostaria. Ah, se eu tivesse dinheiro, se eu pudesse, eu fazia diferente. Mas assim, ou eu faço isso ou eu não assisto. É isso que esse texto quer dizer. Ou eu faço isso ou eu não assisto. E o texto está dizendo assim, então, tem uma terceira opção, e se você arrancasse os seus olhos para não pecar? Pastor, mas tem que ser tão assim, radical? Porque radical é uma palavra muito radical. Tipo, radical é uma palavra muito ruim. Você só ouve falar em radical de coisa estranha. Tipo, a pessoa é muito radical. Então você já pensa logo num cara de branco com turbante na cabeça, uma bomba no peito, falando assim, eu sou radical, eu vou matar todo mundo que não pensa como eu. Mas a Bíblia, ela fala que a gente tem que ser radical contra o pecado. Olha o que diz. Você está com paciência para ler um texto aí de um pouquinho mais longo? João 3, de 4 a 11. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que 1 João, primeira carta de João, olha o que ele fala sobre lutar contra o pecado. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ela se manifestou para tirar os nossos, e bem sabeis que ele, Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Você sabia que a Bíblia me autoriza a dizer àquela pessoa que está decidindo andar no pecado, que você é do diabo? Como nunca me chamaram para vir aqui e acho que nunca mais vão me chamar, então eu vou queimar todos os cartuchos hoje. Depois todo mundo chega ali para o pastor e fala assim, não sei porque chamou, eu não devia ter chamado. Agora que chamou, agora aguenta. Não parece que eu estou exagerando? Você não é tão ruim assim. Você não é tão mal assim. Você deve estar ouvindo e falar assim, pega leve. Não é para ser do diabo não, eu só errei. Mas aí que está o ponto. Você errou porque errou o alvo ou porque o pecado tem sido uma possibilidade na sua vida? Porque a coisa está armada? Porque, como a gente ilustrou aqui, porque você quer viver uma vida de jejum e de dieta, mas com uma casa forrada de guloseimas. E eu não estou falando de comida, estou falando de coisas espirituais. Ou porque você quer manter um namoro, um relacionamento santo, mas tem um preservativo na carteira. Não. É assim, só em caso de emergência. Irmão, a emergência vai aparecer. Sabe uma coisa que eu aprendi? Uma vez, uns anos atrás, eu construí uma casa. Não construí, eu paguei para alguém construir. Construiu a casa. Né? E tem um demônio, quando você constrói uma casa, chamado infiltração. É um demônio terrível. Terrível. Uma das coisas mais resilientes do universo, sabe o que é? A água. A água, maninho, é um negócio sobrenatural. A água é assim.
pode, assim, se existir 0,001% dela achar uma fresta microscópica, sabe o que acontece? Ela passa. Ela passa, mano. É um negócio absurdo. E nós construímos uma casa, fizemos um terraço, fez o terraço, aí permeabiliza o terraço, hein? Permeabiliza. Aí o cara fez o rejunte. O rejunte é aquela parada que você coloca entre as peças, né? Do piso, assim, que você fizer um rejunte, vou fazer um rejunte bem bonitinho, tal, bem top, não sei o quê, não vai atravessar. Beleza, fechou, tal, tá pronta a casa zerinha. Primeira chuvona, a gente olha assim na cozinha, para cima, um suado no teto, assim. Dali a pouco, pim, pim, pim. Jesus. Chama o pedreiro, aí o pedreiro, todo pedreiro, ele tem uma alegria na vida dele, que é olhar para a sua cara e falar assim, patrão, tem que quebrar. Mano, mas a casa é nova. E uma coisa que pedreiro ama fazer, falar mal do serviço do outro. Todo pedreiro. Quem foi o porco que fez isso? E aí ele vai fazer o serviço, o próximo vai falar a mesma coisa, mas enfim. Tem que quebrar. Casa nova, 0. Arranca a cobertura. E aí o cara falou assim, só o pedreiro falou assim, só que é o seguinte, eu não vou impermeabilizar, o senhor vai ter que chamar uma empresa de impermeabilização. Falei, mas é sério assim? Não dá? Ele falou assim, não. Para impermeabilizar, aí foi quando ele falou assim, doutor, a água não tem. Se tiver alguma chance no universo da água passar, é uma frestinha microscópica, mas eu estou falando de microscópica mesmo, ela vai passar. Aí eu chamei uma empresa de impermeabilização. E o cara falou assim, beleza. Ele falou assim, essa aqui é a área que tem que impermeabilizar. Ele falou assim, nós vamos fazer assim. Eu vou descascar, ou seja, vou ter que quebrar tudo. E eu vou refazer a massa. Eu vou refazer a massa com impermeabilizante dentro da massa, que é o cimento. Ele passou o cimento. Aí falou assim, agora em cima dessa massa, ele falou assim, eu vou passar o impermeabilizante, ele fez exatamente assim, eu vou passar o impermeabilizante assim. Em toda essa, né, assim. Depois que eu passar assim, eu passo uma segunda mão assim. Depois eu passo uma terceira assim e uma quarta assim. Eu falei, eu passo uma quinta assim. Eu falei, sério? Ele falou assim, você acredita que... Aí depois a gente coloca o piso e mais o rejunte. Eu falei, mano... Foi assim... Se duvida, né? Olha para o teto da sua cozinha. É mais ou menos assim, gente, que, sabe, muitas vezes a gente se comporta. Olha, por exemplo, um namoro. Não queremos, nós queremos andar em santidade, não queremos, sabe, fazer nada errado, esquentar, onde não pode, coisa onde não pode, nada onde não... Não, nós não queremos. A não ser que fique assim, tão difícil, aí ninguém te... Sabe o que é? Gente, vai acontecer. Vai chegar lá. Só não vai chegar se não for uma possibilidade. A água só não vai atravessar se não tiver uma micro... E sabe como às vezes a gente tem que resolver isso? Então, assim, eu não estou falando que ninguém tem que fazer nada aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se para parar de pecar, você tem 16, 17, 18 anos, você é uma pessoa top, todos os seus amigos têm um celular, mas você está pecando de alguma maneira a partir do seu celular. Você estaria disposto, não vou fazer isso aqui agora, você estaria disposto a abrir mão dele, a jogar ele fora, mas poder dizer toda vez que você olhasse para os olhos do seu Deus, os meus olhos estão puros? Você estaria disposto a pagar esse preço? Não estou falando para você fazer isso, porque senão fica que nem o meu pai lá no fundo assim,
Eu resolvi o problema, eu prendi ele, ele não pode sair de casa, então ele não tem acesso. Você já não é mais dessa geração. Acesso você tem. Como está o seu coração? Está hipermeabilizado pelo Espírito Santo, pela palavra? Você pode ficar em pé para a gente começar a terminar aqui? E aí? Eu tenho certeza. Gente, olha só. Aqui tem um monte de gente séria. Eu sou fã de um monte de gente aqui, além dos meus filhos que estão aqui, os amigos. Tem uma galera aqui, eu sempre digo para muitos aqui, que eu olho para a vida de vocês hoje, vocês são muito mais crentes do que eu era quando eu tinha 15, 16 anos. Estou aqui dizendo que eu sou bonzão, estou aqui dizendo que eu não peco. Vocês são demais. E eu tenho certeza, muitos aqui são filhos de crente, tem outros aqui que são mais crentes ainda porque não são filhos de crente e são crente. Eu lembro uma vez que eu atendi uma menina que ela veio assim me pedir ajuda. Ela era sozinha e ela assim, ela não firmava muito na igreja, assim, sabe? Às vezes vinha, às vezes não vinha, às vezes caía. Cadê a fulana? Mas ela era uma menina muito preciosa. Um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou dar chega nessa menina, vou dar uma chamada de atenção nela, tal, não sei o quê, vou dar uma cobrada, tal. Tem que ser firme, né? Falei firme que nem maringaense, né? Firme. Ela chegou assim, pastor, eu reconheço. Me ajuda. Tati, ajuda, o que você precisa? Eu falei assim, lá em casa, só eu me converti. Na verdade, a minha mãe não gosta que eu venha na igreja. Quando chega sábado, assim, meio da tarde, meu pai já vai para a churrasqueira, começa a acender aquele churrasco, começa a ouvir aquele som, minha mãe começa, chamei o fulano, você vai ficar com a gente hoje, né? Não, eu vou na igreja. Filho, se eu falar que eu quero ir em qualquer festa, ela me arruma o dinheiro, ela compra o ingresso, o que ela puder fazer para me desestimular de vir aqui, ela faz. Eu olhei para aquilo e falei assim, misericórdia, essa menina é muito mais crente que eu. Olha, como é que eu vou julgar uma pessoa como essa? Então, estou falando isso porque eu olho para vocês, se quiser fazer uma música que chora, assim, fica bem legal. Tudo gente séria. Você quer pecar? Não, pastor, não quero. Mas você não quer pecar quanto? Mas você está disposto a lutar até o quê? Tem um texto bíblico, Hebreus, eu ia terminar aqui, mas eu preciso deixar esse texto, se eu deixar sem esse texto aqui, para você não achar que a Bíblia só fala uma vez o que eu falei, Hebreus 12:4 diz assim, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando assim, se precisar suar sangue para não pecar, estou imaginando e esperando que cheguem nesse ponto. Em nome de Jesus, gente, eu não vim aqui tacar pedra, falar que você pastor, perto do mundo aí a gente está muito bom, meu Deus, tem que ser santo. Pois é, tem. E eu queria que nós orássemos agora, eu queria que você só dissesse uma coisa para Jesus. E eu não estou dizendo que você, ao fazer essa oração, você imediatamente assim, não, é porque você, ao dizer isso, você está se comprometendo a nunca mais errar. Mas eu queria que nós orássemos e que você dissesse a Jesus, porque assim, que você não quer pecar, eu sei, mas que você dissesse a Jesus, para Jesus. Até que ponto você está disposto? Até que preço você está disposto a pagar? Para andar nos caminhos dele. A Bíblia diz assim, Jesus tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabe em que contexto esse texto é dito? Minutos antes da última ceia. Jesus tinha cumprido seus 3 anos e pouquinho de ministério, estava acabando, estava quase no fim, já tinha feito 99%, mas faltava 1%. E o Espírito Santo coloca diante dele assim, e aí? Vai até o fim? Sabe o que significava ir até o fim? Na sequência, ele tinha que lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas. E na sequência,
ele tinha que morrer na cruz. Jesus falou: eu vou até o 100%. Se é para fazer, eu não vou parar no 99%. Porque esse 1% a água passa. Eu não estou pedindo para você orar dizendo para Deus que você é perfeito e que você nunca mais vai errar. Queria que você e eu dissesse para Deus até que ponto a gente vai se dedicar e se esforçar e consagrar as nossas vidas para dizer: ei, Senhor, eu não estou para brincadeira. Mas se tiver aí, beleza. Aí você fala: Senhor, não, é isso aí mesmo, tal. Feche os seus olhos. Eu não vou pedir para você orar com ninguém. Eu não vou pedir para você falar nada para ninguém. Eu vou pedir para você falar para Jesus. Se você estivesse preso numa pedra, numa fenda, e precisasse fazer uma grande oferta de sacrifício a Deus, você estaria disposto? Se o Espírito Santo pedir para você fazer uma hoje, e em nome de Jesus Ele não está falando em você cortar nenhuma parte física, você fazer nenhum ferimento no seu corpo, nenhum corte físico e literal no seu corpo. E se você tiver algum tipo de pensamento ou desejo a esse respeito, nos procure hoje, agora, alguns de seus pastores ou seus líderes, porque nós vamos lhe ajudar em nome de Jesus. Mas se Ele lhe pedir amizades, você entregaria? Se Ele lhe pedir relacionamentos, você entregaria? Se Ele pedisse alguns objetos, você abriria mão? Ou tem alguma coisa que você não está disposto a cortar fora? Porque dói demais. Então fica com esse braço preso na pedra. Já são 5 dias, com uns 12 por aí de sofrimento. Finalmente você diga para Jesus, diga para Jesus.